Recording in progress. Então, hoje vamos falar de o que eu posso chamar de rotina de estudo de técnica pura. Lembrando que nós temos alguns termos a definir e alguns cuidados a tomar, tá? O cuidado a tomar é lembrar que a palavra rotina, ela incorpora uma coisa extremamente perigosa, porque as pessoas começam a estudar no automático e nunca mais prestam atenção. Eu estou exagerando, mas não muito. Então a técnica começa a virar aquela coisa que a pessoa faz sem pensar, sem raciocinar, e acaba sendo o tempo perdido. E técnica pura, que vai ser exatamente aquele elemento de técnica que não tem uma conexão direta a uma obra musical. Ou seja, aquela ideia de estudos musicais que são peças curtas, que tem muito do mesmo tipo de gesto, mesmos tipos de gestos. E, obviamente, técnica pura pode-se até argumentar que muita técnica pura começou quando? Técnica pura pode ter começado com o pensamento de Francisco Tárrega estudando cello no Conservatório Espanhol. Porque a gente começa a ver exercícios cromáticos que até então, até esse momento, não existiam. Então, basicamente, muitas vezes a gente tem uma associação de elementos cromáticos à técnica pura, e faz sentido até porque a ideia cromática é que você vai trabalhar todos os dedos iguais. Enquanto se você olha os métodos anteriores, basicamente eles são baseados em escalas, que também é uma técnica pura, sim, mas principalmente estudos, ideias musicais curtas, etc. Tá bom. Então, vamos começar pelo início e deixa eu só abrir aqui uma coisa. O elemento de preparação. Opa, eu lembrei agora. Deixa eu fechar aqui. Share screen. Tá. Então, o elemento de preparação para o estudo. Porque o problema todo é que às vezes a gente é muito informal, tá? Então, essas ideias são naturais, mas às vezes a gente esquece. Os elementos que a gente tem que ter, geralmente, o espelho. Técnica, a gente quer estudar idealmente olhando para um espelho, porque a visão que nós temos é muito mais clara e oferece muito mais informação do que simplesmente olhando para baixo. Olhando para baixo. O metrônomo, isso é um problema que eu vejo agora com uma certa frequência. Eu vejo pessoas que vão bem em concursos até um certo ponto, mas você vê que existe uma falta de estabilidade de determinados elementos, e o metrônomo, ele é aquele elemento que controla você por fora, porque tudo está baseado na ideia que alguns movimentos são mais fáceis do que outros, e que por isso, naturalmente, o corpo começa a ralentar ao fazer o movimento mais difícil. E nós temos que saber que isso está acontecendo. A menos que a pessoa tenha muito treinamento, isso só será possível usando o metrônomo e prestando atenção dele. A estante e os apetrechos para posicionamento do instrumento, que é uma coisa muito natural, eu não preciso mais falar sobre isso. Muito bem. Mão direita. Vocês sabem, de longa data, que para mim a mão direita começa exatamente no diálogo entre polegar e indicador. Esse diálogo tem que ser adequado, porque a gente vê muito esse tipo de esbarrar, e aí dedos começam a ter que evitar o movimento do outro dedo, e muitas vezes eu vejo também uma outra coisa. As pessoas que estudam muita técnica baseada só em apoiando e acorde, acabam tendo muita dificuldade de fazer ideias polifônicas, que
isso não é uma ideia polifônica, mas a ideia aqui é que você vai ter o polegar atuando junto com os outros dedos e, novamente, isso tem a ver com a ideia de mão aberta. Então, para treinar o polegar, a primeira coisa que a gente vai fazer com o PI é colocar o anelar parado na primeira corda e eu vou trabalhar, então, o PI da seguinte forma. Muito tempo fazendo isso se a posição funciona. O anelar está dando estabilidade, que é bom e também é ruim no sentido que em algum momento ele não vai estar dando estabilidade e a gente tem que poder controlar a mão de qualquer forma. Aí a gente faz a inversão que é muito importante. Isso é importante porque nós temos que habituar sempre a ideia do polegar, não somente a posição e o diálogo, como o fato que ele não é só o dedo forte. Trabalhando agora PMI, não vamos colocar o anelar aqui porque fica uma abertura muito ignóbil, não funciona isso. Agora, eu posso trabalhar inversão ou permutação deste elemento também. Espera aí, tem alguém chegando. Então, tipo MPI. Agora você está ouvindo claramente que quando eu faço esse trabalho, o dedo que vai fazer a passagem da mão esquerda é o dedo que eu quero acentuar. Então aqui eu estou claramente acentuando o indicador. Então essa ideia de você trabalhar o cromatismo, acentuando o dedo que você quer, isso facilita o trabalho de acentuar pelo fato que você está associando a uma mudança de dedo da mão direita. Muito bem, a gente não vai passar mais do que 5 minutos fazendo isso, creio. Agora, a coisa mais importante é que no momento onde não estou mais com o anelar dando o suporte à estabilidade, eu tenho que ter estabilidade aqui. E vocês podem reparar que eu tenho mais um apetrecho de colocação instrumental, que é uma coisa que eu não uso sempre, mas é uma coisa muito útil e que, se vocês repararem na semifinal, eu acho que foi a semifinal do GFA, o Marco Top que estava usando uma coisa parecida com isso. Isso é uma coisa que veio da Alemanha, aí eu pedi para alguém fazer uma coisa parecida. É basicamente uma base para eu evitar totalmente a quina e ele é colado na lateral usando ventoinha. Muito bem. Então agora vamos fazer um outro share screen e continuar com essa exposição chata. Agora, eu pulei aqui os alongamentos. Bobagem minha. Então, quais são os alongamentos que a gente quer fazer? Primeiro, a ideia é que você não quer começar do zero, então, um dos alongamentos que a gente vai fazer vai ser exatamente a ideia de alongar lentamente cada dedo das duas mãos usando o peso da outra mão. Ou seja, isso é um alongamento passivo porque o músculo sendo alongado não está trabalhando. Ele está sendo alongado por uma outra agência. Podemos fazer um pouquinho o polegar. E, obviamente, isso precede qualquer outro trabalho. E é bom, principalmente se você está com a mão fria. E tem fisioterapeutas ligados à área de música que dizem que às vezes é uma boa ideia fazer um pouquinho de ginástica
aquela ideia de agachamento, por exemplo, só para botar o sangue movimentando. E o outro alongamento que eu faço é o trabalho do extensor com o rasgueio. E esse trabalho pode ser e deve ser aplicado às duas mãos. Uma coisa sobre rasgueio a sempre ser lembrado. A nota mais importante do rasgueio é sempre a corda aguda do acorde. Não é tão importante que eu pegue tudo. Eu quero tentar, né? A outra coisa é começar sempre com os dedos encostados na palma da mão. Voltando então para o share screen. Arpejos de várias espécies. Agora, o que nós queremos com isso? Nós temos variadas possibilidades que eu vou listar aqui. Agora, observação, utilizar desenhos cromáticos nas cordas, não necessariamente nas agudas, mas muitas vezes, ou a sequência harmônica do estudo número 6 Leo Brauer. Então, por exemplo, arpejo composto com polegar junto, é o nome que eu dei. Carlevaro. Para evitar, eu posso fazer isso. Chega um momento que isso pode cansar, então eu posso trabalhar esse arpejo Carlevaro, ele dá independência polegar, se a gente está prestando atenção, e principalmente se a gente começar a aplicar as variações de polegar. Então, esta é, obviamente, uma espécie. Voltando para o share screen. Nós temos o Mauro Giuliani. Agora, essa é uma coisa importante. O Mauro Giuliani, ele tem aquele trabalho de 120, que o problema é saber quando você para. Porque senão vai fazer tudo. E, obviamente, eu não gosto de fazer isso. Agora sim, com certeza, entra em jogo a sequência Leo Brauer. Agora, o problema que nós temos, desenho harmônico de Giuliani são 2 acordes. Já essa sequência de Leo Brauer tem 17 acordes. Então agora eu tenho que fazer uma programação. Quantos acordes eu vou fazer? Eu posso dividir pela metade ou posso dividir em 3. Que eu chamo de B seria isso seria o C. Então, por que nós temos que estudar esses do Mauro Giuliani? Que isso, obviamente, não é só Mauro Giuliani, podia ser qualquer, tem várias possibilidades. A verdade toda é que esses arpejos livres, porque o polegar não está junto, eles estão dentro do repertório e eles dão bastante certeza ao toque. A gente melhora o som trabalhando isso também. E com certeza a gente melhora a velocidade. Então, Giuliani, só da cabeça eu não estudo sempre, mas eu tenho de 3 que eu estava mostrando, que eu vou fazer IM, MA também, mas também eu vou ter o de 4, baseado na ideia de 4 sons. E
E aí eu vou ter o de 6. Então isso é que eu chamo de um grupo. Grupo de que altura, grupo de semicolcheia, grupo de sesqui altura. Finalmente, arpejos com planos sonoros. Isso é uma coisa que eu estou vendo muita gente ter uma certa dificuldade, porque não atrapalha o suficiente. A ideia do plano sonoro é também a ideia de trabalhar som. Porque na hora que eu começo a fazer aquela sequência de colocar o dedo na corda, preparado, depois apertar, depois pulsar, eu estou trabalhando o som. Tem outras maneiras também. Então, para eu destacar um som, eu posso fazer assim, ou eu posso tentar acelerar o ataque. Mas o importante aqui é que o segundo som, se eu estou trabalhando em forma de 2 dedos, seja menor. Por uma fração, por uma razão de 3, pelo menos, 1/3 do som. E, obviamente, meu polegar está plantado. Ou seja, a ideia por trás de planos sonoros é muito simples. Nós vamos tocar uma corda mais forte do que outra, e, ao mesmo tempo, isso vai trabalhar com 2 elementos. Ou eu estou trabalhando com preparação e apertar e tocar forte assim, ou eu estou trabalhando com a ideia de aceleração. O outro dedo pode tocar rápido também, mas a ideia é que não é somente a aceleração, também é a maneira com que o dedo vai entrar na corda. E, obviamente, quando eu passo para a permutação de 4, eu vou terminar, então, fazendo 26 dessas permutações, começando pelo dedo mais fraco e terminando pelo dedo mais forte. Muito bem. Agora, a questão acaba sendo que depois eu quero treinar alguma coisa na linha de um estudo do Fernando Sor, por exemplo. Esse é mais fácil, planos sonoros, porque o dedo que está tocando está isolado. E aí eu também tenho os mais difíceis quando você tem várias coisas acontecendo, ou seja, o famoso estudo 2. Agora, é impressionante como vocês não sabem fazer isso ainda, e se não estudarem isso, um número X de dias. A questão toda é que os gestos acabam sendo uma consequência de técnica pura, de estudos técnicos, de repertório, e é coisa tipo, você liga um botão e você sabe fazer aquilo. Muito bem. Mão esquerda. Exercícios variados de independência. 1 e 2 dedos fixos. Então, um dedo fixo é um dedo na terceira corda. Sorry. Sempre a gente evita a corda onde o dedo está fixo. E com sua devida permutação também. E depois, obviamente, vai ter 4 dedos fixos. E finalmente, você sabe que eu uso muito isso como um exercício inicial. O importante lembrar aqui é que você tem que deixar o som da corda seguinte continuando até o outro dedo chegar. E sim, a gente pode usar o braço. Então, independência
Independência eu gosto dele por quê? Pela mesma razão que eu gosto de fazer alongamento. Independência também é uma forma de alongamento e também está trabalhando. Existem outras formas de independência, muitas delas, inclusive. Tá? Saltos por substituição. Agora nós estamos falando de um dos exercícios que as pessoas não fazem, mas isso é feijão para a mão esquerda. As pessoas não querem fazer isso. Agora repara que quando eu estou fazendo isso, a ideia de carnaval inicialmente seria um movimento completamente paralelo, que pode ser treinado, lembrando que a gente não quer ouvir esse ruído, e eu também na descida posso fazer antecipação, e esse movimento é muito importante porque a gente aprende a ter mais legato com essa ideia de antecipar o movimento do antebraço. Agora, a outra coisa que tem que lembrar aqui é que isso está tudo embutido naquele conceito de 4x4. Os dedos precisam estar posicionados logo antes do traste. A quantidade de erros que vocês cometem em vídeos por causa disso é uma grandeza. Se você tirar esse erro fora dos vídeos que vocês fazem, eu aposto que vocês estarão eliminando algo como 60% a 70% dos erros. Por quê? Porque a corda, ela não vai vibrar limpamente, geralmente, se você está apertando no meio do traste, a menos que você esteja apertando com maior força. Isso geralmente não é uma coisa desejável. Então, a gente aprende a apertar com a mínima força, e o lugar onde isso vai ser, o T2 vai ser mais eficaz, é do lado do traste. Então, embutido na ideia de 4x4, do salto, é que você está prestando atenção nessa questão tão chata. Mas isso que eu falei, que se você tirar todos os erros de mau posicionamento de mão esquerda, do dedo, relativo ao traste, 60%, 70% dos erros vão sumir, eu mantenho, porque eu já tive essa experiência, eu olhando minhas gravações. A gente não tem jeito, nós temos que prestar muita atenção nesse elemento, trabalhando em qualquer exercício que tenha a ver com 4x4. Ou seja, basicamente tudo que é longitudinal na mão esquerda. Então, é um exercício chato, mas, quer saber, não tem melhor. E lembrando que a gente está fazendo exercício chato para treinar posicionamento, preparação da mão esquerda e para evitar usar esse movimento o quanto possível tocando na peça. Ou seja, aquela história de levantar 200 quilos, isso é 200 quilos, e quando você está tocando, você está levantando muito menos, idealmente. Muito bem. Isso é saltos por substituição, existem outros, mas não precisa mais. Abdução. Abdução é muito necessário porque isso tem a ver exatamente com a questão atlética. O que vai fazer? Eu estou aqui no instrumento 62,5 e às vezes meu dedo não chega no traste exatamente, no lugar ideal. O que vai fazer com que a gente tenha maior condição de fazer isso é o exercício de abdução. Prestando muita atenção na quantidade de força que nós estamos gastando no polegar. Porque se você está matando o polegar fazendo isso, você não está aprendendo nada. Lembra, dá para fazer um exercício de abdução, inclusive, sem o polegar. Tirei o polegar. Agora, eu faço isso até onde? Eu não tenho um lugar definido. Isso tem a ver com o que meu corpo aguenta fazer razoavelmente bem. A ideia é que eu posso sentir o músculo ser exercitado, mas nunca eu devo sentir o músculo ficar com dor. E, finalmente, eu quero fazer as inversões, porque é uma coisa que a gente esquece.
Agora, lembra que isso aqui não adianta, eu não falei sobre isso porque eu estou falando por retina de estudo. Não adianta eu estar com essa situação aqui, ó. A corda vizinha está sendo abafada pela curvatura inadequada do dedo. Eu tenho que poder fazer. Então, a curvatura é necessária por várias razões. Primeiro, quanto mais curvo o dedo, melhor a maneira que ele vai apertar. Quanto mais alongado, no nosso instrumento, maior dificuldade a pessoa vai ter para fazer ligado. Ou seja, a pessoa vai ter uma posição para tocar e depois outra para fazer ligado. Isso não é uma coisa eficaz. Então, eu trabalhando na abdução, eu estou trabalhando na potencialidade da curva e também da possibilidade de fazer ligado. Então, se vocês olhem no arquivo, vocês vão ver que eu sempre coloco o ligado depois. Entendeu? Agora eu posso talvez estar colocando o ligado, que o ligado simples pode começar aqui em cima e a gente tem que ter a mão direita organizada, não adianta fazer uma coisa boba. Plantando, polegar tocando as graves em MA, quando o polegar para. Agora, qual é o problema desse tipo de desenho? Que a pessoa tem que estar trabalhando a ideia de complementaridade de ação. Um dedo no ar, outro na corda. Como o pé caminhando. Quando a gente faz isso, pode até estar trabalhando situação tipo 4x4, mas o que acontece é que começa a habituar o dedo a ficar plantado. Não é o ideal para o início de trabalho, tá? E, obviamente, tem N formas de ligados. Eu gosto de fazer. Agora, repare, se vocês treinarem abdução sem dor, prestando atenção, fazendo as 5 formas importantes, não precisa de 1, 4, mas 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1, 3 e 2, 4 fazem parte. E depois vocês fizerem ligados, a probabilidade de seu ligado começar a sair um pouco melhor, porque a curvatura está mais adiantada, tá? A outra coisa a lembrar com o ligado ascendente é de não quicar o dedo para fora na hora de fazer. A mão tem que estar parada, ou seja, o dedo vai até uma certa distância, pode ser 2 centímetros, mas aí tem que parar. E quando ele ataca, ele tem que atacar só em uma direção. E no descendente, a dificuldade é o dedo que vai fazer o segundo som na mão esquerda, ele tem que resistir o impulso do outro dedo que está indo nessa direção. Então, isso pode ser o dedo fazendo um movimento meio que inverso, isso pode ser de outras formas. Mas o mais importante, lembrar o que o polegar está fazendo. Se ele está apertando muito, você está fazendo errado. Tá? Muito bem. Rotina de estudo técnico. Entendeu? Alguma variação disso eu faço qualquer dia que eu quero tocar bem. Eu não tenho que fazer tudo, porque tem muitas variedades. Eu tenho variedade de ligado, eu tenho variedade de arpejo, eu tenho variedade disso. Mas agora, finalmente, eu vou entrar nas escalas. Primeira coisa que eu vou prestar atenção na escala é o 4x4. Se eu prestar muita atenção, vocês vão ver que aos poucos a mão vai começar a encaixar. Essa encaixada, esse estudo de escalas teóricas, acaba sendo interessante, mas a gente tem que passar adiante. Então, tem que haver um número X de escalas, não pode ser nada, entendeu? E também a gente tem que trabalhar as variações. O T2 e T1, quando a gente vai fazer o staccato, levantando o dedo da mão esquerda de uma forma que ele não produza som. Ou seja, errado.
importante, porque tantos de vocês têm problema de tirar dedos de cordas e fazer ruídos depois. E também porque na passagem de T2 para T1 vocês estão graduando a força do polegar e a força do dedo. Vocês estão começando a descobrir qual é o ideal. Não queremos fazer mais do que isso nessa situação específica. Depois, nós temos o staccato, que é a mesma coisa que eu estava mostrando T2, T1. E finalmente o vibrato. O vibrato acaba sendo T3, porque a gente quer mais. Agora, repara uma coisa. Eu ainda estou vendo muita gente com problema de fazer a frequência razoável. Ou seja, eu vejo pessoas que não sabem controlar isso. Então não tem muito jeito. Você vai ter que ir no metrônomo e fazer mecanicamente 1, E, 2, E, 3 com o metrônomo. E 2, e 3, e 4, e... O polegar está fora da mão esquerda. 4. A rotação nasce no pulso. Agora eu posso começar a trabalhar 1, e 2, 1, 1, e 2. Em 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Bem, sem metrônomo isso não vai ter controle. Sem metrônomo isso não vai ter controle. Então, apesar de ser um exercício de vibrato que é um pouco divorciado de um contexto musical, porque a gente quase não ouve o vibrato corretamente, esse trabalho acaba sendo necessário para que você tenha um vibrato. E a coisa curiosa é que eu vejo às vezes pessoas que fazem um vibrato bom em um lugar e não tão bom em outro lugar. Possivelmente isso tem que ser analisado, mas as pessoas às vezes têm a ver com a curvatura do dedo, se tem uma corda solta vizinha, várias coisas, mas é uma coisa que me chama a atenção. Eu vi pessoa fazendo um vibrato bom em um lugar e outro vibrato não tão bom em outro lugar. Muito bem, isso é a base. Eu vou mandar esse texto muito básico que eu narrei para meu celular e aí eu preparei para vocês, mas a ideia é que alguma variação sobre isso tem que ser feita quando a pessoa diz: agora eu vou estudar violão seriamente. A quantidade de tempo que vai ser gasta é outra questão, tá? Quanto tempo precisa disso? Quanto tempo precisa daquilo? Essa é uma pergunta que a pessoa tem que fazer um planejamento e descobrir, bem, o que eu estou precisando naquelas peças que eu quero tocar, quais elementos eu quero melhorar mais. Mas, querendo ou não querendo, alguma variação sobre isso é o que eu tenho usado para... Tá, hoje eu vou estudar violão tecnicamente, seriamente, vou estudar 45 minutos para mais, porque isso vai me ajudar a tocar bem. Algumas coisas são importantes de lembrar. Se eu vou tocar determinado tipo de peça, é bom eu focar na técnica pura daquela peça. Ou seja, basicamente, as peças elas podem ser organizadas de uma forma, classificadas de uma forma que isso é isso e aquilo é aquilo. Tá bom. Eu vou parar a